Muito boa tarde. Encontramos-nos na Avenida dos Aliados, no Porto, num evento que de alguma forma vem substituir a tradicional Feira do Livro, Letras na Avenida. Neste momento vamos ter uma conversa amena, tranquila, com um dos autores que fazem parte do grupo de autores de publicações Maitreya, que se encontra em exposição nesta feira, neste evento. Este autor é o Dr. Paulo Vieira de Castro, que tem já algumas obras publicadas, 4, entre elas um tema que é esse, que vai ser a base desta pequena intervenção, que é Dharma Marketing. Boa tarde, Paulo. Olá. Temos também outra pessoa que vai acompanhar esta conversa. Sónia. Boa tarde. Paulo, isto foi, como aliás todas as nossas conversas normalmente são de improviso. Eu achei que o Dharma Marketing, que era o tema ideal para termos esta conversa, primeiro porque foi editado por Publicações Maitreya, mas não sendo esse o motivo principal, mas sim que o próprio tema dá aso a tantas interpretações e creio que está atualizadíssimo, é mais premente do que nunca levar-se às empresas ou fazer uma chamada de atenção das empresas para o mundo da espiritualidade. A espiritualidade é algo que não se procura, esse é o meu conceito, ela é. No entanto, obviamente que no mundo dos negócios, na via profissional, é sempre aquele lugar social onde a espiritualidade provavelmente menos está presente, porque outras coisas se sobrepõem. É essa a sua opinião, Paulo? Ou quer nos dar uma visão hoje, não é? Após um tempo do Dharma Marketing, o que é que sente em relação a isso? Bom, em primeiro lugar, obrigado por me convidar. A minha Sónia, e nós também vamos aproveitar para falar aqui no projeto que temos em comum, e ela também se calhar vai aproveitar para falar no projeto que ela tem e que tem muito a ver com o estudo. No fundo, quando começou por falar na questão do improviso, a vida é um grande improviso. A questão é que quem é o grande professor disto tudo é a realidade. E a realidade é qualquer coisa que tem muito a ver com a forma como nós vemos o mundo. A realidade mais premente tem a ver diretamente com a forma como eu vejo o mundo. E isso é o que falta mudar. Não é preciso dinheiro para mudar o mundo. É preciso mudar a forma como vemos o mundo. E nesta perspectiva, tanto dá estar em casa como na praia, como na empresa. E é por aí que temos de começar. Naturalmente que há muita gente que anda a vender o despertar, não é? E o grave é que há muita gente a comprar. Porque se não houvesse tanta gente a comprar, não havia tanta gente a vender. Essa história do despertar é qualquer coisa tão simples quanto isto. É um dia nós chegarmos à conclusão que as coisas estão mal. Agora, se isso é o despertar espiritual, acho que não. Ninguém desperta só espiritualmente, desperta numa perspectiva transpessoal. O entendimento que as coisas podem ser diferentes nas organizações, independentemente de serem lucrativas ou não, tem muito a ver com a forma como nós somos capazes de nos dar. Porque nós quando pensamos, as organizações pensamos no receber. E as organizações são formas, como a própria palavra diz, são formas organizadas de gente. São pessoas. O problema é que nós escolhemos mal as organizações em que trabalhamos e escolhemos, por norma, organizações que não nos levam em consideração nesta perspectiva. Porque, à partida, toda a gente é pessoa, mas não nos é dada, do ponto de vista da amplitude, não nos é dada esta facilidade de nos afirmarmos enquanto pessoas. A intuição é qualquer coisa que está afastada das organizações, porque nós estamos habituados a trabalhar com planos e com orçamentos, e chegamos onde chegamos por causa disso. Porque de facto se expulsaram as pessoas das organizações e antes disso tinham-se expulso as pessoas da economia, ou seja, a economia é uma ciência social e a dada altura passou a ser um orçamento e passou a ser um plano e as pessoas ficaram de fora. Ok?
ok? Temos produtos, temos serviços, temos mercados, mas as pessoas não estão lá. A culpa não é do marketing, porque o marketing inclui as pessoas. Aliás, o Payne, que é digamos, o grande mestre do marketing de serviços, inclui um P de pessoas. Portanto, o problema é da forma como se vê o marketing, da forma como se vê as organizações, não é da forma de como se pensa a realidade das organizações. Tem muito a ver com o modus operandi, isso é que está mal. O Paulo tem uma larga experiência em trabalhar com as empresas, em vários planos. O que é que as empresas podem fazer? Acho que esta mensagem pode ser direcionada para os empresários de qualquer tipo, de qualquer vertente, pequenos, médios ou grandes. Haverá alguma fórmula, não digo milagrosa, mas que tenha surtido efeito, de forma que dentro das empresas se possa criar uma plataforma, uma ponte entre os variadíssimos graus de consciência, de postura social, humanística e espiritual, de forma que nesse todo, uma empresa com 100 empregados ou com 1000 ou com 10, não interessa, possa realmente criar um caminho do Dharma, o justo caminho. Tem algum caso concreto que o Paulo conheça pessoalmente? Não, vamos cá ver. Há muitas empresas em Portugal que partem das pessoas. Antes de mais, partem das pessoas. Não é preciso estar a ser mais do que, seja lá o que se for. Partir das pessoas é uma coisa simples, é considerar que pode haver um espaço para as pessoas dentro das organizações, um espaço que seja comum para as pessoas, em que as pessoas se desenvolvem enquanto pessoas. Porque geralmente numa reunião nunca medimos a qualidade das pessoas, medimos os indicadores de vendas, os indicadores de procura, os indicadores de tendência, e esquecemos de medir uma coisa que é extremamente importante, que é a felicidade das pessoas dentro da empresa, a felicidade das pessoas dentro do país. Há um indicador muito interessante, que é a felicidade interna bruta, que em contraponto com o produto interno bruto nos pode dar um caminho muito interessante. Portanto, existem, digamos, do ponto de vista macro, do que é pensar a economia, do que é pensar a meio caminho as empresas, existem uma série de modelos que podem ser seguidos. Ainda agora eu referi, quer dizer, a questão das pessoas, no marketing mix é extremamente importante, pensar a partir das pessoas. Portanto, está tudo inventado, é só uma questão de se buscar as fórmulas certas. Até agora nós o que é que fizemos? Pensamos exclusivamente no fim do mês, e eu penso que é a altura de começarmos a pensar no fim do mundo, não é? Porque não vale a pena estarmos a pensar no fim do mês quando não houver mundo. Exatamente. De qualquer forma, dentro de uma empresa, ainda que havendo escalões de comando, não é? Uma organizativa, é através das pessoas, individualmente, cada um desses trabalhadores, cada um desses membros, não é? Dessa célula de uma empresa, é que pode, através da sua via pessoal, da sua via de Dharma pessoal, levar isso para dentro das empresas. Ou seja, o modelo instaurado dentro da empresa pode não surtir efeito, por melhor que ele seja, se as pessoas não correspondem e se não levam já, como nessa autodescoberta, o caminho espiritual. Há de facto uma perspectiva integral que é importante nós considerarmos. Integral não é só o espiritual, é entendermos que a pessoa na empresa terá de ser entendida numa perspectiva transpessoal, uma perspectiva sistémica, e portanto não adianta mexer só no anímico, não é? Portanto, é muito importante o centro espiritual. Portugal, especialmente Portugal, está preparado já para isso, sendo nós aquilo que o André Louros chama com muita propriedade um país sacerdotal. Eu penso o seguinte, eu acho que os jovens têm um papel importante no meio disto tudo. Porque quando falamos em espiritualidade, ser solidário é uma forma de espiritualidade. Não preciso estar no mosteiro para desenvolver a minha espiritualidade. Não é? A forma como eu me dou é uma consideração de ordem espiritual. E eu penso que os jovens têm uma consciência muito diferente daquela que nós tínhamos na idade deles. Não é só pelas dificuldades, mas da maneira como eles próprios veem o mundo, não sabendo eles, não entendendo eles, que já é uma forma de estar a caminho
do que nós podemos considerar uma via sistémica, uma via integral, ou seja, incluindo também a própria espiritualidade. Portanto, eu vejo que Portugal tem um futuro muito próprio, como sempre teve, tem um papel importante no meio de todas estas questões, porque as dificuldades, no fundo, também nos ensinam, se calhar só elas é que nos ensinam, faltando-nos a possibilidade de imaginar o futuro, portanto, a possibilidade de sermos capazes de entender que há uma perspectiva estratégica que temos que ter todos os dias. Isto independe de ser o governo, ser uma empresa, ou serem as pessoas, não é? Portanto, há uma capacidade que nós temos de desenvolver do ponto de vista operacional, mas há um lado anímico que é muito típico dos portugueses. Muito típico. E eu acredito que isso vai acabar por influenciar também as organizações. Os jovens vão acabar por influenciar as organizações, desde que isso lhes seja dado como um direito adquirido, não é? Portanto, hoje em dia o que é que nós vemos? Vemos que nós criamos jovens nas universidades segundo o modelo que nos colocou onde nós estamos, ou seja, ensina-se economia, ensina-se gestão, ensina-se estratégia com base nos modelos que nos colocaram abaixo de cão, não é? Portanto, não é de estranhar que o jovem tenha dificuldade de arranjar emprego, porque o mundo mudou e ele aprendeu segundo um modelo na universidade. Mas o jovem já entendeu que, de facto, a universidade não chega, não é suficiente, e se calhar é por isso que não estão nas universidades. E naquilo que é o trabalho do dia-a-dia, na construção da sua própria realidade, eu acho que o jovem português vai ter um papel extremamente importante naquilo que é o futuro deste país. Naturalmente que há uma série de gente que já está morta e não sabe. No governo, na televisão, na rádio, nos jornais. Muitos. E esses, de facto, precisam de ser substituídos. Seja por que força seja. Não é? Ou seja, finalmente poderemos dizer que se está a romper a casca da formatação, da robotização. Será que já chegou ao seu limite e estamos a caminho de soltar essas amarras por essa postura que o Paulo sente nos jovens hoje em dia? Porque nós somos um país e um mundo, no fundo, não é só Portugal, de formatados, não é? Essencialmente. As pessoas estão, na sua larga maioria, totalmente formatados, não é? Estão formatados para a produtividade. Durante gerações nós tivemos essa atitude, que foi criar jovens que estão extremamente aptos para obedecer. E a dada altura tivemos que lhes pedir que fizessem qualquer coisa para além disso, que eles de facto não estão capacitados. Mas não estão capacitados numa perspectiva formal, digamos assim. Porque informalmente, fora do sistema, fora da caixa, eles são extremamente capazes. O último livro que publicou e que eu tive o prazer de assistir ao lançamento com o Dr. Alfredo Iones, em que é que se assemelha ou em que é que difere deste livro, de Dharma Marketing? O livro é um livro essencialmente... Tem a ver com a economia? E este é um livro muito marcantemente orientado para imaginar que é possível uma outra perspectiva de marketing. Não é? Esse livro foi editado alguns anos antes de o Kotler ter vindo dizer que o marketing deve ir do produto ao espírito. Portanto, nesse aspecto eu estou contente porque consegui dizer isso antes do Kotler, que é o pai do marketing. Este último livro é um livro que se chama Gestão Samurai, Liderar para Servir. É um livro muito orientado para a liderança e pretende ser de algum modo um manual de liderança, muito alicerçado nas condições que podemos considerar de uma dimensão espiritual, digamos assim. Na responsabilidade que é ser um ser integral, incluindo ou julgando antes de tudo a condição espiritual. E que se gera, me pareceu muito, eu ainda não li o livro, mas assisti ao lançamento, assisti à sua apresentação, e parece-me que segue muito a linha do próprio Iones, que já há muitos anos fala desses temas, não é? Eu creio que há mais de 20 anos. Bom, eu fui um dia, aqui há uns anos, fui à Colombeira ter com o Alfredo e fui um bocado assim, não sabia o que é que ia fazer, falei com uma amiga e ela disse, acho que deves ir e tal. E a conversa do Alfredo, foi há uns anos, há 3 ou 4 anos atrás, e a conversa do Alfredo foi estranhíssima. Ele disse uma série de coisas que eu depois no carro vinha a pensar nisso e ri-me muito. Achei, mas este tipo é tolo. Então.
eu que tinha uma vida perfeitamente enquadrada, estava tranquilo de um momento para o outro, ele disse-me, tens um papel importante, mas tens um caminho muito difícil, vais ter muitos problemas. E eu ri-me porque de facto não tinha problemas nenhum, ou julgava que não tinha. E de facto há muitas coisas que ele me ensinou, mas ensinou-me nessa altura e eu nessa altura não tinha consciência disso. E se calhar nessa perspectiva faz sentido aquilo que está a dizer. O Alfredo também... Ficou ali a semente que entretanto foi trabalhada, Exato. Não é? Embora eu não tenha percebido na altura. O Alfredo, entretanto, é, como sabe, uma pessoa que está neste momento no Chile, é candidata à presidência da República, é uma pessoa que tem uma ação política muito marcada no que diz respeito ao respeito, passando a redundância, no que reporta ao respeito pelos valores essenciais ao homem e à natureza. Está a fazer uma campanha muito interessante. Digamos que também me chamou a atenção para a necessidade de eu ter uma postura política, de ter intervenção política, para além da cívica que já tenho. E nesse sentido pode ser uma influência de futuro ainda. Todos esses conceitos, e volto a falar no Dr. Alfredo Iones, apresenta-nos de uma forma tão simples, tão aparentemente facilitada, uma harmonia social a nível mundial, que dá a impressão, ao lermos aquilo ou ouvi-lo, que não é difícil. É tão simples, é tão fácil. Não, só depende de nós, não é? Nós é que estamos sempre à espera que os outros se mexam. Só depende de nós. Mas, Paulo, eu acredito que existem, independentemente da nossa boa vontade, e a boa vontade só não basta, porque da boa vontade até à prática há sempre um longo caminho que a maior parte não cumpre. Agora, o que também acredito é que há forças devidamente organizadas, perfeitamente organizadas, que contrariam isso. E aí, além da própria inércia individual de cada um, encontramos essas forças que estão bem armadas, entre aspas, não é? Para contrariar essa paz. Eu conheço e reconheço que tem alguma razão. Agora, há pouco, quando eu me referi aos jovens, o jovem não pensa dessa maneira. E o jovem, não porque não tem outra saída, mas a maior parte dos jovens já escolheu criar o seu próprio caminho. Claro que um bocado fora do sistema, mas não contrariando o sistema, quer dizer, nós vemos que os jovens não votam. E ao não votarem, de facto, criam condições para que essas forças que está a falar organizadas acabem por controlar a sua própria vida. Não votam porque não se revêem em coisa nenhuma que seja dita, não é? O que significa o quê? Significa que os jovens vão acabar por ter que criar um novo sistema, uma alternativa a este sistema. Estou a falar de sistema em termos global, em termos globais, não é? Política, social, cívica. Portanto, a intervenção terá que ser feita, se calhar, na rua. Tudo isso é extremamente importante, é fundamental. Isto seriam conversas que não deviam ocorrer em poucos minutos, mas se calhar, como uma dosezinha de um excelente bálsamo, deviam ocorrer muitas vezes. No entanto, por trás de tudo isso, que é o que nós desejamos, está algo que é a essência de tudo isto, que é recorrermos ou permitirmos que se expanda aquilo que somos, seres espirituais. E mesmo nos jovens encontro isso em grandes barreiras, grandes bloqueios, porque nós temos que perceber que o jovem é também a imagem da família, onde foi educado, onde foi criado. E de alguma forma as famílias, hoje em dia, e numa volte-face estranha, não é? Passou-se por vezes de um catolicismo ferrenho e às vezes até fanático, passou-se a uma postura do não acreditar-se em nada, do não se olhar para dentro, de não haver autoanálise, porque a palavra espiritualidade é uma palavra que muitas vezes é confundida com religiosidade e não tem nada a ver. A religiosidade não tem nada a ver com a espiritualidade ou vice-versa. Pode estar uma inserida na outra, obviamente. Claro. Mas a espiritualidade é, antes de mais, uma expansão, uma lucidez de consciência humanista. E isso, antes de mais, são as famílias. As
que devem transpor logo esse conceito para as crianças? Tenho uma ideia de futuro que tem a ver exatamente com o que está a dizer, e antes eu gostava de ouvir também falar a Sónia a propósito deste projeto que nós temos, que se chama o Executivo de Si Mesmo. Veja, isto tem a ver com a história do próprio país. Vamos começar, as famílias são de facto, os encantos perante a família, os encantos perante o mundo, tem muito a ver com a questão da história. E se eu perguntar, e isto está a ser ouvido por muita gente, se eu pedir um nome de um herói português, depois de 25 de Abril, e passaram-se 30 e qualquer coisa anos, eu penso, tirando os atores de telenovelas, tirando os jogadores de futebol, pensei, isso não faz sentido nenhum. Eu pergunto o que é que os meus netos vão aprender na escola, que história é que se lhes vai ser ensinada. Isso passa exatamente a mesma coisa com a família. Nós deixamos de ter heróis. Os nossos pais deixaram de ser heróis. As nossas mães deixaram de ser heróis. Porquê? Porque também assumiram as suas dúvidas, assumiram as suas dores. Ou seja, perante um país onde não há heróis, nós não merecemos ter histórias. Não merecemos ter história. Porque eu prefiro que não se ensine nada aos meus netos do que se fale das pessoas que neste momento mandam no país, nomes dos quais eu me envergonho. Eu envergonho da história que vai ser contada aos meus netos. Isto para dizer o quê? Para dizer que isto que se passa em termos de país passa-se em termos de família. E o jovem um dia vai entender que de facto toda a gente deixou ficar mal. E o jovem tem condições e tem características para conseguir criar um novo caminho, estruturar um novo caminho. Portanto, não é por falta de alternativas, é porque de facto vai cair na responsabilidade de construir o seu próprio caminho. E eu aproveitava essa ideia para falar então do tal workshop que nós vamos apresentar já em Lisboa, em setembro, na Feira da Terra, Alternativa. na Feira Alternativa da Feira da Terra, e depois em 1 ou 2 workshops na zona de Lisboa. E que tem muito a ver com isso, que é a capacidade de nós construirmos um mundo onde cada um de nós será líder de si próprio. Bom, antes de entrarmos nessa explicação sobre este workshop e este projeto que vocês têm, permita-me só lembrar a toda a gente que nos está a escutar neste momento, que às 4 da tarde, às 16 horas, ou seja, daqui a poucos minutos, o Paulo Vieira de Castro irá fazer uma apresentação deste livro ali no auditório. Por isso convidamos a todas as pessoas que se queiram deslocar ao auditório, que a partir das 16 horas estará lá a fazer uma apresentação deste livro editado por Publicações Maitreya, que se encontra em exposição aqui nesta feira, participante desta feira. Então, agora é com a Sónia, não é? Este workshop, que faz parte de um projeto, com certeza, não é? Qual é o projeto? Quero explicar um bocadinho, Sónia, sobre o projeto? Antes de mais, boa tarde, obrigada pelo convite. Este projeto surgiu de uma situação inusitada. Em conversa com o Paulo, havia um descontentamento com a forma como as empresas funcionavam. Trabalhei durante alguns anos na área do marketing e da publicidade, e contactava com os clientes dos departamentos de marketing e publicidade de várias empresas, pequenas, médias, grandes. E numa conversa informal chegamos à conclusão que havia muito em comum, e ao trilhar um caminho pessoal de meditação e relaxamento, buscando nas práticas orientais ancestrais alguma solução para os meus problemas de ansiedade e de stress, baixa autoestima, toda a pressão que o mundo empresarial provoca, achamos que poderia ser um bom intercâmbio entre a experiência do marketing e a passagem para um bem-estar pessoal, criar um género de um workshop em que pudéssemos partilhar às pessoas, partindo do livro como manual da gestão do samurai, e ao mesmo tempo ensinar técnicas simples de relaxamento e de meditação para que as pessoas possam pôr em prática no dia a dia, não precisando de ser espirituais nem religiosas, mas encontrarem-se a si próprias, irem de encontro ao seu ser e poderem estar com os outros na mesma harmonia que todos desejamos, em alcançar paz, felicidade. Isso vem de dentro
E estes métodos orientais, ancestrais, são fáceis, acessíveis, basta experimentar e ajudam-nos a encontrar o caminho de volta a nós próprios. Muito bem. E para isso já existe um formato então para esse projeto? Sim, é um workshop, vai ser apresentado em Lisboa em setembro e espero que participem. Paulo, quer falar mais um bocadinho sobre este projeto também, pelo que eu vejo também faz parte dele? Não, essencialmente aqui o que é, qual é a nossa responsabilidade? É trazer de novo às pessoas uma história, que é delas. Porque as pessoas não têm história para contar, A demanda não é só pessoal. o país. Não é só o país que não tem história. As pessoas não têm uma história para contar. E quando falamos na possibilidade de cada um ser líder de si mesmo, tem naturalmente a ver com isso. A proposta aqui tem a ver com o quê? Nós temos 3 momentos. Temos um momento em que, de facto, vamos lidar com a questão física, onde as pessoas vão perceber que têm uma condição física. Depois temos uma outra, através de práticas de talk shop, da espada de sabedoria, portanto vão aprender a dominar uma espada. Isto tem um bocado a ver com, digamos, aquilo que nós consideramos Sim, o simbolismo. o próprio manual, que é o livro Gestão Samurai. Portanto, ensiná-los a dominar a mente através da prática da espada. São condições, é uma prática milenar, não é? Portanto, nós vamos buscar ao Oriente algumas práticas com milhares de anos. Sim, ao taoísmo, essencialmente. Portanto, significa o quê? Significa que temos uma parte do corpo que é orientada muito para o domínio da mente, através da prática da espada. Depois temos uma parte que é aqui mais da Sónia, que é o Shinelaktonga, que é uma parte em que, de facto, nós vamos tratar a energia, digamos, recentrar a energia, e depois vamos conversar sobre coisas importantes que se passam dentro das empresas e na vida das pessoas. Mas antes de fazermos este trabalho, digamos, de recentrar o físico e o espiritual, não vale a pena estarmos a conversar sobre nada, porque as pessoas estão sempre estressadas, ninguém está em lado nenhum durante 10 segundos, toda a gente está aqui, mas está a pensar em 500 outras coisas que se passam aqui e acolá, e o que é que vou fazer hoje à noite, e amanhã de manhã tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. Portanto, nós temos que preparar as pessoas para ter uma conversa séria sobre elas próprias, ou com elas próprias, não é? E esse modelo, quando transportado para as empresas, é essencial, porque nós damos formação na área da motivação, damos formação em diversas áreas, mas não damos formação sobre aquilo que é essencial às pessoas, que é estarem atentas, que é a capacidade de ter mais compreensão, no fundo, de serem mais pessoas. Ou seja, é viver o momento, estar presente em cada momento, estar presente com tudo e em tudo. Se quiser. Sim, obviamente. Pronto, eu creio que o nosso tempo para esta conversinha também chegou ao fim. Muito obrigado. Renovamos o convite para se dirigirem, quem estiver na feira, ao auditório às 16 horas, em que o Dr. Paulo